Antes de qualquer coisa, faz isso agora. Se inscreve no canal como isso é possível. E já deixa o like, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga um dos vilões mais icônicos da infância. E talvez, um dos mais sombrios já criados. Quando a gente pensa em Thundercats, a primeira imagem que vem à cabeça é ação, aventura, heróis lutando contra o mal. Mas existe algo ali, escondido nas entrelinhas. Algo que muita gente nunca percebeu. E esse algo tem nome: Mun-Ra. Mas afinal, de onde surgiu Mun-Ra? A origem do personagem não é apenas uma criação aleatória de roteiristas. Pelo contrário, ela é profundamente inspirada em mitologias reais, principalmente do Antigo Egito. Mun-Ra é, essencialmente, uma representação moderna de figuras mitológicas ligadas à morte, à imortalidade e ao poder oculto. O próprio nome, Mun-Ra, já entrega muito. Ele vem da palavra mami, múmia, combinada com uma sonoridade que lembra nomes de deuses egípcios como Ra, o deus do sol. E isso não é coincidência. Os criadores da série queriam construir um vilão que fosse mais do que apenas forte, queriam algo que parecesse eterno, quase impossível de derrotar. E aí entra um detalhe que muita gente nunca percebeu: Mun-Ra não é apenas um vilão comum. Ele é praticamente uma entidade. Na série original dos anos 80, Mun-Ra vive dentro de uma pirâmide negra, localizada em um lugar sombrio e isolado. Esse cenário não foi escolhido à toa. As pirâmides, no Egito Antigo, eram tumbas, locais de passagem entre a vida e a morte. E Mun-Ra habita exatamente esse meio termo. Ele não está vivo, mas também não está morto. E isso conecta diretamente com outra referência real: o conceito de imortalidade através da preservação do corpo. Os egípcios acreditavam que, ao mumificar alguém, a alma poderia continuar existindo. Mun-Ra é praticamente a versão distorcida desse conceito, uma alma que nunca partiu, presa em um corpo antigo, corrompido pelo poder. Mas o que realmente torna Mun-Ra assustador não é só sua aparência, é a sua transformação. Quem assistia Thundercats lembra bem daquele momento icônico, quando ele dizia: "Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra, o de vida eterna." Aquilo não era só uma frase dramática. Era um ritual. E aqui começa o lado mais sombrio da história. Esse tipo de invocação tem semelhanças claras com rituais descritos em diversas culturas antigas, onde entidades eram chamadas para conceder poder em troca de algo, muitas vezes, a própria alma. Em várias mitologias, existem relatos de figuras que fazem pactos para se tornarem mais fortes, mas pagam um preço altíssimo por isso. E Mun-Ra parece exatamente isso: alguém que fez um pacto. Ele invoca antigos espíritos do mal, ou seja, ele não é o topo da cadeia. Existe algo acima dele, algo ainda mais poderoso, e possivelmente mais assustador. Isso levanta uma teoria que muitos fãs discutem até hoje: Mun-Ra não é o verdadeiro vilão final. Ele é apenas um servo, um intermediário de forças muito maiores. E se isso for verdade, então Thundercats esconde uma camada muito mais profunda do que parece. Mas tem mais. A forma fraca de Mun-Ra, aquela versão magra, enrugada, quase sem vida, é extremamente simbólica. Ela representa decadência, deterioração, o preço da imortalidade. Já a forma forte, musculosa, imponente, representa o poder que ele obtém temporariamente. Ou seja, Mun-Ra vive em um ciclo eterno: fraqueza, invocação, poder, e depois, decadência novamente. Isso não é só um detalhe de roteiro. É uma metáfora poderosa. É como se a série estivesse mostrando que o poder obtido de forma artificial, ou através de forças obscuras, nunca é permanente. Sempre existe um preço. Sempre existe um retorno àquilo que você realmente é. E talvez, o verdadeiro terror de Mun-Ra não seja sua força, mas o fato de que ele nunca pode escapar daquilo que se tornou. Agora, segura isso. Existe outra curiosidade pouco conhecida. O design de Mun-Ra foi inspirado em figuras clássicas do horror, como múmias de filmes antigos da década de 1930. Aqueles monstros lentos, silenciosos, que pareciam inevitáveis. Os criadores queriam trazer essa sensação de que não importa o quanto você lute, ele sempre volta. E de fato,
Moon-Ha sempre volta. Isso reforça ainda mais a ideia de imortalidade, mas também de mal eterno. Um mal que não pode ser destruído, apenas contido. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Moon-Ha não age por impulso. Ele é estratégico, inteligente, paciente. Diferente de vilões impulsivos, ele observa, espera, manipula. Isso o aproxima de arquétipos clássicos de senhores do mal, presentes em diversas culturas. Figuras que não precisam lutar diretamente, porque controlam tudo nos bastidores. E se você parar para pensar, isso é muito mais assustador. Porque não é um inimigo que você enfrenta de frente, é um inimigo que já está vários passos à sua frente. Agora, existe uma teoria ainda mais sombria. Alguns fãs acreditam que Moon-Ha representa algo muito mais profundo, o medo da morte, e ao mesmo tempo, o medo da imortalidade. Parece contraditório, mas faz sentido. Por um lado, ele nunca morre. Por outro, ele nunca vive de verdade. Ele está preso, condenado a existir eternamente, sem evolução, sem descanso. Isso transforma Moon-Ha em uma figura trágica. Sim, trágica. Porque, no fundo, ele não pode vencer. Mesmo quando parece ganhar, ele continua preso no mesmo ciclo. E talvez seja isso que torna o personagem tão marcante. Ele não é apenas um vilão poderoso, ele é um símbolo. Um símbolo de obsessão por poder, de medo da morte, e das consequências de tentar escapar do destino natural. Mas calma, porque tem mais coisa bizarra vindo aí. Na série, Moon-Ha também possui habilidades que vão muito além da força física. Ele pode mudar de forma, criar ilusões, controlar mentes, manipular energia. Esses poderes não são aleatórios. Eles lembram descrições de magos e feiticeiros em textos antigos, especialmente aqueles associados à chamada magia negra. E aqui entra outra conexão interessante. Em várias culturas, a magia é associada à morte, à ressurreição e ao controle espiritual, sempre foi vista como a mais perigosa. E adivinha, esse é exatamente o tipo de poder que Moon-Ha usa. Ou seja, ele não é só forte, ele é proibido. E talvez seja por isso que ele causa tanto impacto. Porque ele representa aquilo que deveria permanecer escondido, mas foi despertado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou que, mesmo sendo um desenho infantil, Thundercats tinha um clima pesado em vários momentos? Cenários escuros, trilha sonora tensa, ameaças constantes. Isso não é coincidência. Os anos 80 foram uma época em que muitos desenhos incorporavam elementos mais sombrios, mas Thundercats levou isso a outro nível, principalmente com Moon-Ha. Ele não era engraçado, não era caricato, ele era sério, e isso quebrava completamente a expectativa de um vilão de desenho. E talvez por isso, ele tenha marcado tanto. Porque, no fundo, ele não parecia fictício. Ele parecia possível. E é aí que tudo fica ainda mais inquietante. Porque quando um personagem parece possível, ele deixa de ser apenas entretenimento, e começa a tocar em algo mais profundo dentro da gente. Algo que a gente nem sempre consegue explicar. Agora, se você chegou até aqui, já entendeu que Moon-Ha não é apenas um vilão qualquer. Ele é uma mistura de mitologia, simbolismo, medo e filosofia. E talvez, a maior pergunta de todas seja: por que um personagem com tantas camadas foi colocado em um desenho infantil? Será que era só criatividade? Ou será que existe algo mais, algo que sempre esteve ali, escondido, esperando para ser percebido? E se você acha que isso termina aqui, você está enganado. Porque toda vez que você lembrar de Moon-Ha, daquela voz, daquela transformação, daquela presença, talvez você comece a enxergar algo diferente. Algo que sempre esteve lá, mas que você nunca tinha notado. Então faz o seguinte, se inscreve agora no canal Como Isso é Possível, deixa o like, e comenta aqui embaixo, você acha que Moon-Ha é só um personagem, ou existe algo mais por trás dessa criação? Porque uma coisa é certa, depois de hoje, Thundercats nunca mais vai ser o mesmo para você.